Olá, seja bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, ficamos felizes em tê-los aqui. Nesse vídeo, nós iremos falar a respeito dos grampos utilizados na odontologia. Quais são os seus tipos, as suas indicações e também o seu uso. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se e se você gostou desse vídeo, deixa o like que isso ajuda muito a gente a fazer com que outras pessoas encontrem esse vídeo, assim como esse vídeo alcançou você. Então deixa o like e se inscreva aqui no canal, tá? Então, para começar, a gente precisa falar sobre a função principal do grampo. Então, como a gente falou na nossa última videoaula a respeito de isolamento absoluto, os grampos, eles são utilizados, ali no isolamento para manter o lençol de borracha em posição. E os grampos, eles existem de diversas formas, Grampos com asa, grampos sem asa, e cada um dos grampos tem as suas indicações. Porém, o grampo também tem outra função, que é também de ter a finalidade de ser retrator do tecido gengival, como é o caso do grampo 212, que também é um grampo indicado para dentes anteriores, como é utilizado para ser retrator gengival. Então, além do grampo fazendo ali a segurança, do lençol de borracha no dente, ele também vai agir como retrator gengival. Vamos, a partir de agora, conhecer os nossos grampos. Então, para a gente conhecer nossos grampos, a gente precisa antes saber a anatomia daquele grampo. Então, o grampo, ele apresenta algumas partes, E o que a gente vai falar são os grampos tradicionais. Então, primeiro de tudo, ele vai ter um arco, que vai permitir ajustar a elasticidade daquele grampo. E esse arco, ele pode ter um ou ele pode ter dois, porém é mais comum que tenha somente um. Outra parte também é a lâmina de ancoragem, que é essas partes aqui. E a lâmina de ancoragem, ela vai ser responsável por conectar diretamente o dente. Então, é ali naquela lâmina de ancoragem que vai ficar mesmo o dente, como se fosse um anel colocado no dedo, digamos assim. Outra área é o orifício. O orifício é onde é colocado ali a pinça perfuradora de grampos. Então, você vai inserir no orifício a pinça para que você possa ajustar, abrir e fechar e tirar e colocar o grampo ali daquele dente. Temos também as asas mediais e as asas laterais também, que dão suporte maior para o grampo. Tipos de grampos odontológicos. Então, primeiro de tudo, a gente vai falar sobre os grampos tradicionais. Todos são com asa, ou seja, aqueles que são mais utilizados na maioria dos pacientes, e também quais são as suas indicações. Então, para começar, a gente vai falar sobre os grampos tradicionais, que são aqueles que com certeza você tem aí na sua maleta, dentro da sua casa, na faculdade ou no seu consultório. Então, primeiro de tudo, a gente vai falar sobre os grampos para os molares, que são os grampos de 200 a 205. O grampo 200, ele é indicado para molares inferiores, com garras de superfícies planas que não danificam a gengiva. Então, pacientes que têm uma gengiva ali mais sensível, você pode estar utilizando o grampo 200. Outro grampo é o grampo 201, que é indicado para molares superiores, desta vez. Tem garras levemente arredondadas e as suas projeções daquelas garras, elas estão de acordo com a linha de curvatura da gengiva. Então, vai proporcionar uma melhor estabilidade, porque como são dentes posteriores, precisam estar mais estáveis, já que não é uma área que a gente vai estar ali vendo 100% do tempo, porque você vai virar, você vai pegar o material, você vai pegar a broca, Então, ele precisa dar estabilidade. E também temos os grampos 202, que é indicado para molar superior mais volumoso. O 203, que é recomendado para molares inferiores direitos. E também pode ser utilizado o 203 para odontopediatria. E também tem o 205, que é indicado para molares superiores mais volumosos. Então, para vocês lembrarem, esses de 200 a 205 são indicados para molares. Tudo bem você utilizar o 200, que é indicado para molares inferiores, no superior, não tem problema, A gente trouxe mais para vocês terem uma ideia da diferença entre os tipos de grampo. Agora vamos falar sobre os grampos para os pré-molares.
que são os grampos do 206 ao 209. O grampo 206, ele é indicado para premolares superiores e inferiores e apresenta projeções de garras ajustadas à curvatura da linha da gengiva, proporcionando uma melhor estabilidade, assim como os molares. O 207, por sua vez, é indicado para premolares superiores e inferiores e tem garras menores do que o 206 e o 208, por sua vez. Ele vai evitar o traumatismo gengival. Já o grampo 208 e o 209 são indicados para premolares, pequenos e grandes também, tá? E eles vão apresentar garras largas e planas que vão se adaptar a premolares menores e a premolares maiores. Então, a diferença entre eles, vocês já sabem, e a gente sabe que o 206 ao 209 são indicados para pré-molares, ok? Todos eles com asa. Falando agora sobre os grampos com asa de anteriores, a gente tem o 210 ao 212. Então, o 210, ele é indicado para dentes anteriores também e para bateria labial. O 211 também é indicado para anteriores e, em alguns casos, pode utilizar pré-molares. E o 212 é indicado para anteriores, caninos incisivos. E, como a gente falou anteriormente, ele também é indicado para casos de retração gengival. Gente, se vocês estiverem gostando do vídeo até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nossos vídeos que estão saindo toda semana, tá? Então a gente está se esforçando aqui para trazer vídeos para vocês toda semana. E se você já assistiu o nosso vídeo de como faz isolamento absoluto, você já está na parte 2, que é como a gente veio trazer um vídeo só para vocês entenderem melhor como funciona os grampos, porque é comum a gente ter dificuldade, a gente ficar confuso ali na hora do isolamento, qual grampo a gente utilizar. E a gente colocou no nosso Instagram 2 posts para vocês de grampos, para vocês salvarem lá no seu Insta. Quando você precisar, você tem que ir lá para saber um pouco da anatomia do grampo e também quais são os mais utilizados. A partir de agora, a gente vai falar sobre os grampos especiais, que são os grampos que não é obrigatório você ter, mas que é bom ter porque ele tem indicações, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai falar sobre os grampos para molares pequenos. E esses grampos, eles são sem asa e eles necessariamente são utilizados porque traz mais conforto para o paciente. E agora a gente tem os grampos, para molares e premolares pequenos. O primeiro de tudo é o grampo W2A, que é indicado para pequenos premolares. Então, você pode estar utilizando em dentes descidos também e pessoas que apresentam dentes pequenos na cavidade oral, porque a anatomia de cada dente de cada pessoa é individual. Outro grampo é o grampo W8A, que é indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de forma irregular ou com pouca retenção. O grampo W8A ele vai possuir 4 pontos de contato nas garras e também é muito utilizado para molares descidos. Então, como a gente falou, esses grampos são utilizados tanto para pessoas que têm dentes pequenos quanto crianças. E também tem o grampo W56, que também é um tipo de grampo sem asa, e ele vai ser utilizado também para molares pequenos e para molares irregulares. Grampos utilizados na pediatria também, continuando a falar. Agora a gente vai falar sobre outros grampos, que é o número 0 e o número 00. Esses grampos, eles são indicados para pequenos premolares. Eles vão possuir curvaturas mais altas para melhor visualização, como a gente pode ver visivelmente no 0. E eles vão possuir a indicação de serem utilizados em odontopediatria e também pessoas que têm dentes pequenos. Adolescentes, mulheres baixinhas. Geralmente a gente pode estar utilizando esses dentes nessas pessoas também. Outro grupo são os grampos para molares mal erupcionados. Então, vai que você tem um molar ali que está numa posição terrível, você tá com o grampo 201, 202, 203, 204, 205, nenhum vai. Vamos para os grampos para molares mal erupcionados e tenta conectar
esse grampo ali no lençol para segurar aquele conjunto do lençol com o dente. Então, entre os grampos estão o número 12A e o número 13A, que são indicados para o terceiro molar, tanto o direito quanto o esquerdo, e eles são muito utilizados em dentes em erupção, pois estes grampos eles vão apresentar mandíbulas serrilhadas para oferecerem maior retenção. O que é essa mandíbula serrilhada? Vocês lembram lá atrás que a gente falou um pouco sobre a anatomia do grampo? Então, o grampo ele vai possuir uma lâmina de ancoragem, certo? Que é essa área aqui. E essa área, nesses grampos 12A e 13A, ele vai apresentar essa serrilhagem. E essa serrilhagem vai fazer com que fique uma melhor estabilidade e também um maior conforto, maior retenção para aquele paciente. Outro grampo é o número 14, que são para molares parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular, e aquelas garras elas são projetadas para dar uma maior estabilidade. Então, todos esses grampos são grampos especiais, só que grampos com asa. Outro grampo é o 14, agora o 14A, que são para molares grandes. Então, assim como a gente tem molares pequenos, a gente também tem, em alguns casos, molares que são muito grandes. Então, mesmo que você vai abrindo ali com a pinça perfuradora, você vê que não cabe, você precisa de um grampo maior. Então, você vai utilizar o número 14A, que são para grampos parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular, e as garras elas são profundamente projetadas e também vão fazer 4 pontos de contato nos cantos que dá uma maior retenção, assim como o seu grampo número 12A e 13A também. E por fim, a gente vai falar sobre os nossos grampos especiais, e que assistiu o nosso último vídeo de tipos de isolamento absoluto, viu que eu falei que um dos meus favoritos é o 26, porque o 26 para mim é um grampo universal. Se eu coloco o grampo que está indicado e eu não consigo, eu já taco para o 26, porque eu sei que ele vai segurar na maioria dos casos. Mas falando ainda sobre os grampos especiais, a gente tem o número 26, que é um dos meus favoritos. Ele é indicado mesmo para molares, só que esse grampo ele vai possuir uma curvatura que melhora o afastamento e dá maior estabilidade. E isso é ótimo, tá? Então o 26 ele vem trazendo essa vantagem. O 27, por sua vez, é indicado para pré-molares superiores e inferiores também, e ele vai possuir uma curvatura gengival que vai promover uma maior estabilidade. Já o grampo 28 e o 29, eles são indicados para molares e pré-molares também. Então, as suas mandíbulas chatas vão evitar injúria gengival, o que é ótimo, né? Porque é um grampo que traz conforto e traz estabilidade. E isso é tudo que a gente procura. Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre tipos de grampo. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, ou mande pra gente através do nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. Corre no nosso Instagram e comente lá se você viu o nosso post de tipos de grampo e anatomia de grampo daqui do vídeo. Fala assim, vim pelo YouTube, que eu vou estar curtindo lá e comentando e conversando com vocês. Então é isso, valeu!